Gente, a genialidade poética do Renato marcou a trajetória da Legião Urbana e dos seus trabalhos solos também, com letras dignas de grandes reflexões, críticas e interpretações múltiplas, como é o caso de Daniel na Cova dos Leões. Eu sou a Renata Kelly e esse é o canal Renato pela Renata. Esse vídeo ele foi pedido por um amigo aqui inscrito. E se você tem algum conteúdo que você gostaria de ver aqui interpretado no canal, é só colocar nos comentários. Vai ser um prazer colocar uma música escolhida por você. Bom, escrita por Renato Russo, essa música é a primeira faixa do álbum 2, que foi lançado lá em 1986 e que trouxe outros sucessos da banda, como Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, Índios e Fábrica. Então, Daniel na Cova dos Leões, ela é interpretada pela maioria como um relacionamento homossexual entre dois homens, principalmente por conta da primeira estrofe. Porém, quando a gente lê a letra, a gente pode notar outras possíveis mensagens e até mesmo a escolha do título com referências bíblicas causa muita dúvida, não é, gente? O mais interessante é que, como toda boa obra poética, a música ela não se fecha e permite que cada um possa interpretar à sua maneira. Então, em 1988, a Legião Urbana ela realizava um show lá no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, quando o Renato ele disse a seguinte frase: "Essa agora é sobre uma coisa que é muito boa, mas que no momento está sendo meio difícil. É sobre sexo." Então, logo ele canta Daniel na Cova dos Leões. Renato ele deu uma pista, né, sobre o tema central da canção. Mas então por que o título, inspirado na parábola do Antigo Testamento Bíblico, Daniel na Cova dos Leões? A ideia que Renato quis passar é a de que tanto o personagem da música quanto Daniel bíblico precisavam desafiar a si mesmos, que estavam em situações figurativamente parecidas. Quando ele fala assim: "Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. De amargo então salgado ficou doce, assim que teu cheiro forte e lento." Então, gente, a primeira estrofe é a que mais indica que a música fala sobre uma relação sexual. Então, Daniel na Cova dos Leões pode ser dividida em 3 partes e essa primeira é a descrição do ato da relação. "Fez casa nos meus braços e ainda leve, forte, cego e tenso, fez saber que ainda era muito e muito pouco." A segunda parte é aquilo que permanece depois do ato. Quer dizer, os dois ainda juntos, né, presentes. O outro, ele está no braço do personagem que sente todas as nuances e sabe que ainda era pouco, como se faltasse um algo mais. "Faço nosso o meu segredo mais sincero e desafio o instinto dissonante, a insegurança não me ataca quando eu erro. E o teu momento passa a ser o meu instinto." Ele sabe, gente, que precisa manter isso em segredo e promete sinceridade ao seu amado, por conta do que é teoricamente proibido. O instinto é apontado na letra como dissonante, ou seja, é algo que destoa, que não condiz. Então a gente pode entender isso como sendo a percepção do próprio Renato sobre como a relação amorosa entre dois homens pode ser apontada pela sociedade de forma preconceituosa. "E o teu medo de ter medo não faz da minha força confusão. Teu corpo é meu espelho e em ti navego. E eu sei que a tua correnteza não tem direção." Então, gente, ao entrar na terceira parte da canção, a letra parece ganhar um tom de imposição sobre o outro. Então, repare que o personagem já tinha prometido manter segredo, dando a entender que o companheiro pudesse se mostrar mais preocupado com o fato do que ele próprio. Então, essa estrofe, cujo som e a voz do Renato eles ganham assim mais potência, como se fosse uma espécie de grito, aponta que o medo do outro é muito mais profundo. E ele repete, enfatizando assim o tamanho da escuridão na qual
o ser amado parecia estar, mas ele se mostra mais consciente e diz que mesmo assim a força dele não se abala, não se transforma em confusão. Então as duas últimas frases da estrofe são outros indícios de que ele estaria se referindo a uma relação entre dois homens, pois ele cita: o teu corpo é meu espelho, e em ti navego, e eu sei que a tua correnteza não tem direção. Mas tão certo quanto o erro de ser barco e motor, e insistir em usar os remos, é o mal que a água faz quando se afoga. E o salva-vidas não está lá porque não vemos. Gente, imagine alguém que está em um barco a motor, podendo facilmente encarar a situação e chegar mais rápido ao destino, mas ele prefere usar remos, dificultando toda a viagem. Então essa parte ela pode ser compreendida como a sensação do Renato diante da própria condição de vida. Ele sabe quem ele é. Por isso ele não se permitir ser só vai tornar tudo mais complicado. Mas nas duas últimas frases, ele diz: é o mal que a água faz quando se afoga e o salva-vidas não está lá porque não vemos. Ele pode se afogar se continuar assim e sabe o mal que isso pode causar a ele. Então, e o salva-vidas não é visto porque não nos enxergamos. Somos nós, gente, que salvamos a nós mesmos. Parece que o Renato reconhece o seu poder. Ele sabe que precisa se salvar e só depende dele. Bom, e a relação bíblica com a música? Na passagem, Daniel, ele é jogado numa jaula com os leões por ele ter sido pego orando para o seu Deus, o que estava proibido pelo rei. Então, como castigo, ele foi jogado na jaula, passou a noite com os leões, mas nada lhe aconteceu. Então, de acordo com o próprio Renato, a ideia da música era falar sobre alguém que estava encurralado, assim como Daniel, e que precisava encarar o fato de sua bissexualidade não ser aceita assim pela sociedade. Então, se pensarmos que o Renato Russo chegou a assumir a sua bissexualidade e diante do contexto no qual ele estava inserido, é fácil a gente compreender as dificuldades, os preconceitos que o músico passou. Por isso ele colocou esse título, pois a fé do Daniel incomodava os demais, assim como o personagem da música do Renato. Então, gente, quando eu ouvi Daniel na Cova dos Leões, eu lembrei da necessidade do ser humano de ser aceito e amado. Você já se pegou, assim, se preocupando com a opinião de um estranho, por exemplo, uma pessoa que você nunca viu e nunca mais vai ver? Então, eu já, muitas vezes, na verdade. Eu vi uma vez um neurocientista relatando um experimento social em que uma pessoa passava perto de uma montanha de enlatados e aí propositalmente eles derrubam as latas todas justamente na hora em que a pessoa passa. Ou seja, era tudo combinado. Então, só que 100% das pessoas, elas ficavam assim, constrangidíssimas, dizendo: eu não encostei, não fui eu, elas ficavam desesperadas. Ou seja, ela tem a necessidade de provar para um bando de desconhecidos de que ela era inocente, que não era a causadora daquilo, e na verdade ela não era. Enfim, mas ela ficava preocupada em falar, em provar que não tinha sido ela. Então, a letra do Renato, ela dá a entender que é sobre sexualidade, mas sair da curva e saber que não vai ser aceito dá um certo medo mesmo. E isso serve para todas as áreas, gente. Talvez, legionário, você queira sair da curva, dar assim uma guinada na sua vida, mas os padrões sociais e principalmente a opinião dos outros te dá uma certa travada. Eu falo isso por experiência própria, porque se tinha uma pessoa que se preocupava com a opinião dos outros, essa era eu. Mas, legionário, pensa comigo. No mundo, há mais de 8 bilhões de pessoas que pensam diferente, ou seja, você não vai agradar todo mundo, e isso é um fato. Então, siga a sua verdade e não tenha medo de vivê-la, desde que ela seja reta, íntegra, ética, que faça bem para você e atinja um bem maior. Não tenha medo. Enfim, se você ficou até aqui,
Digite para mim a palavra coragem, pois você sabe, é muito difícil as pessoas hoje em dia estarem abertas a pensar, a evoluir, a usar a arte como instrumento de ascensão e principalmente ouvir um vídeo longo com esse conteúdo, principalmente. Então você já sabe, né? Você é diferente.